Vamos lá, e a aula de hoje, nós vamos conversar sobre honorários advocatícios. Quando eu falo de honorários advocatícios, eu tenho certeza que é uma dúvida de muitos advogados e advogadas que não sabem cobrar, não respeitam as regras estabelecidas pela OAB, e muitas é um assunto objeto de dúvida também por parte do leigo, por parte de toda a sociedade. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso e você vai dominar esse assunto. Combinado? Fechado? Quando nós falamos de honorários, todo mundo, em regra, tem uma tabela. Não são todos os profissionais, mas a maioria dos profissionais existe uma tabela que deve ser respeitada. O advogado tem a tabela da OAB. Tabela da OAB que não é unificada, não é uma tabela nacional. Pelo contrário, a OAB existe o Conselho Federal, a seccional e as subseções. A tabela ela é elaborada, atualizada pela seccional. A seccional é estadual. Então, as tabelas da OAB possuem uma diferença de honorários de estado para estado. E diferença grande, hein, gente? Se você pegar um divórcio no Rio de Janeiro, é um valor. São Paulo é outro. Rio Grande do Sul é outro. Ceará já é outro valor. É uma realidade. Então, isso eu não acho legal. Acredito que as tabelas deveriam ser unificadas, uma só, nacional. E poderia ter um percentual a ser reduzido. Talvez daria mais certo. Mas não tem jeito, o sistema é assim. Corretor de imóveis também tem sua tabela, né? A tabela do Cresce. Então, muitos profissionais possuem uma tabela. E essa tabela, o início da coisa, o início da precificação, jamais posso cobrar um valor menor do que estipulado na tabela. No caso do advogado, jamais poderá cobrar um valor menor do que estipulado na tabela da OAB. Quando o advogado cobra um valor menor do que estipulado na tabela da OAB, ele está cometendo uma infração ética, assim como outros profissionais, inclusive o corretor. Então, cuidado, hein? Profissional tem que respeitar a sua tabela. Ah, professor, é difícil. Eu sei, mas a tabela é um valor mínimo. Menos que aquilo eu não posso cobrar. Mais eu posso, menos não. Cuidado com isso, ok? Então, o primeiro ponto que eu queria falar com você. Em relação aos honorários advocatícios, eu quero trazer para você que nós temos vários honorários diferentes. Honorário pactuado, convencionado, é aquele que o cliente paga ao advogado. Existem os honorários arbitrados judicialmente, é aquele honorário que o Poder Judiciário arbitra. Talvez o advogado que atue com a Defensoria Pública, com o convênio com a Defensoria Pública, é uma realidade. Existe também os honorários cota-litis, ou seja, o advogado ele não cobra nada inicialmente, mas se ganhar o caso, ele poderá cobrar até 49% do valor. A receita apurada, deferida, do ganho da causa, cota-litis. Isso pode, hein? Isso pode. Existem outros honorários, os proporcionais, aqueles arbitrados na ação trabalhista, se ganhar 20%, 30%, isso é muito comum. Existem os honorários também chamados honorários por êxito, no previdenciário é muito comum isso. Então, existem várias formas de cobrar honorários. O que é importante saber? Hoje pode ser utilizado boleto, sim, e cartão de crédito. Hoje nós temos várias empresas, né? Não vou fazer propaganda de nenhuma, mas Moderninha, Cielo, várias, Rede, vai, né? Stones, cada dia surge uma. Mas hoje o advogado pode usar a maquininha, aquela máquina de cartão, para usar crédito ou débito. Isso é um avanço também e ajuda a sociedade que precisa contratar o advogado, né? Então, é interessante também. Quando eu falo de honorários advocatícios, então, o que eu quero trazer para você? O conceito. É um termo usado para se referir à remuneração de advogados e advogadas inscritos na OAB. Os honorários são devidos pela prestação de serviços e os valores estão dispostos na tabela da OAB de cada estado. Então, a tabela é estadual, ok? Os profissionais do direito, gente, são, em sua grande maioria, são profissionais que atuam em várias áreas, né? São chamados clínicos gerais. E cada área tem uma forma de cobrar. Já falei aqui a trabalhista, 30% do êxito, 20% do êxito. Previdenciário, se tiver êxitos, 3 benefícios, 5 benefícios, tem o seu jeito lá, né? Na área civil, na área imobiliária, não. São honorários pactuados. Não existe participação por êxito. Não é assim, porque é um trabalho desenvolvido que o sistema tem que ser cobrado desse jeito para você suprir seus gastos. Né? Essa é a realidade. É muito importante que o advogado e a advogada saiba cobrar honorários, respeitando a tabela da OAB
mas também, é claro, fazer um cálculo para que tenha um retorno financeiro, para que possa suportar os custos do seu escritório, da sua advocacia. Lembrando que nós temos custos com telefone, internet, quem paga aluguel, paga financiamento, água, luz, tem custo, tem gasto. A vestimenta, a própria OB, eu falo que a OB também, você tem que pagar a anuidade da OB, funcionários, né, parceiros, então tem custo. Então tem que saber trabalhar em cima disso, uma gestão do escritório, porque senão não consegue sobreviver na profissão, é uma realidade, né? Então é importante. O que são honorários advocatícios? Então, honorários advocatícios se referem à remuneração de advogados e advogadas inscritos na OAB. Os honorários são devidos pela prestação de serviços e os valores estão dispostos, estipulados na tabela da OAB de cada estado. Quando eu falo de honorários advocatícios, é um termo genérico usado para indicar a remuneração de um profissional liberal pelo serviço prestado. Assim, os honorários advocatícios se referem especificamente aos honorários devidos a um advogado por seu trabalho em um processo judicial, extrajudicial ou administrativo, né? Então, importante. Quando nós falamos de honorário, então é um termo genérico, sim, usado para indicar a remuneração do profissional liberal, né, pela prestação de serviço. Além de advogados, contadores utilizam honorários, corretores de imóveis, consultores e outros profissionais também recebem honorários. Quais são os tipos de honorários advocatícios? Então vem comigo aqui, presta atenção aqui. Existem pelo menos 4 tipos de honorários advocatícios que nós temos que conhecer. Lembrando que existe ainda o quota litis, que é considerado uma cláusula dentro de um contrato, mas eu entendo que é uma forma de cobrar honorários. E existe também o por êxito, é cobrado só com êxito. Mas vamos começar com esses 4, depois eu vou trazer para você outros conceitos. Vamos lá. Quando eu falo dos honorários advocatícios, então eu trago para você os contratuais, que são chamados de honorários contratados, pactuados, acordados, convencionados, ou seja, são os honorários combinados no contrato que o cliente vai pagar para o advogado, ok? Existem os honorários arbitrados, ou arbitrados judicialmente, que o Poder Judiciário vai trazer, né, vai julgar. Existem os honorários sucumbenciais. Quando você ganha a ação, você tem direito de receber sucumbência, você, advogado, advogada, daquele que perdeu. Sucumbenciais. Lembrando, quando tem justiça gratuita deferida, não há que se falar em sucumbência. Cuidado, hein? Sucumbência, quem paga é a parte, o autor ou o réu. Aquele que perdeu, paga para o advogado que ganhou. Não é, a sucumbência jamais poderá ser dividida com o advogado e cliente, não pode, é uma infração ética. E a sucumbência, gente, jamais pode um juiz decidir que o advogado, a advogada pague. Eu quero trazer um caso para você. Fatalidades acontecem, erros absurdos acontecem em todos os ramos. O ano passado, um juiz condenou o professor Júlio que vos fala aqui a pagar a sucumbência. E aí nós fizemos uma petição, fizemos embargos, declaração, informando que não. Quem tem que pagar é a parte, nunca o advogado, senão não tem mais advogado, né? Uma profissão já é uma profissão de muita responsabilidade. Se você perder ainda tem que pagar a sucumbência, não existe isso, né? E aí o juiz manteve a decisão absurda, um erro grotesco, e aí nós conseguimos reverter em segundo grau, onde realmente não teríamos que pagar os honorários. E você vê, foi um cliente que marcou muito, porque nós ganhamos a ação, né? A hora que o judiciário pediu para pagar os honorários, eu, não, vocês têm que pagar os honorários. Nós explicamos, não, quem tem que pagar é vocês, foi um erro do juiz. Ou seja, né, ninguém quer ficar com prejuízo, né? Complicado. Mas honorários advocatícios é a regra do jogo, não é o advogado que paga. Não é o advogado que paga. Quando o advogado ganha, também não pode dividir com ninguém. Então fique atento. Quando existe um escritório de associados, existe um rateio dessa sucumbência. Quando é CLT, não, né? CLT é funcionário, registrado, então não existe rateio dessa sucumbência. Eu estou falando de advogado, escritório de advogado contratado, advogado parceiro, né? Então, importante. Vamos lá, vamos tratar aqui, então, sucumbência. Lembrando que tem justiça gratuita, não há que se falar em sucumbência. A sucumbência pode ser majorada e a sucumbência pode chegar até 20%. Lembrando que a sucumbência, quem paga exclusivamente é a parte, ao advogado que ganhou se não tem justiça gratuita. O processo não tem justiça gratuita deferida, tá bom? Vamos lá, existem os honorários assistenciais também, nós vamos conversar sobre eles, tá? Vem comigo então, vamos lá, honorários contratuais. Os honorários contratuais, gente, os honorários advocatícios contratuais, convencionados, pactuados, são aqueles então que o advogado e seu cliente estabelecem de mútuo acordo, antes do início do processo.
eles precisam ser pagos independentemente do cliente ter ganhado a ação ou não, ganho a causa ou a ação, né? É um honorário que vai ser pago pelo serviço. Cuidado, o contrato de honorário sempre tem que ser feito, hein, gente? Para que o advogado possa atuar, tem que ter procuração e contrato de honorários advocatícios, o qual o cliente tem o direito de ter a cópia. Sempre explicar para o cliente, incluir isso no contrato, que a advocacia é meio, não fim. Não existe causa ganha, nunca fale isso para o seu cliente, seja honesto com ele, não existe causa ganha. E coloque isso no seu contrato. É possível cobrar via boleto, via cartão, manutenção processual? Sim. Tem muita gente que fala muita besteira por aí. Não pode cobrar sem argumentos, sem fundamentação. Muita besteira é falada por aí. Inclusive eu vejo muita gente da jovem advocacia, palestras da jovem advocacia, falando dessa asneira, que não pode usar cartão de crédito, não pode usar boleto, não pode cobrar manutenção, isso não existe. Pactuado é pactuado. Não tem algo errado, né, em pactuar algo. Então, é um verdadeiro absurdo, né? Mas, infelizmente, eu falo que as redes sociais chegaram com tudo, né? Todo mundo tem acesso, isso é muito bom, a gente tem muito conhecimento, ganha muito conhecimento, mas você tem que ver o que você assiste, tem que ver quem você escuta, senão você só aprende besteira, né? Tem muita gente falando groselha. Vamos lá, olha só, quando eu falo de honorários contratuais, alguns advogados fecham com seus clientes contrato de risco, em que os honorários contratual, mas não existe um valor fixo, é uma porcentagem, 20%, 30%, isso é muito comum na trabalhista, no previdenciário, 20%, 30% do valor ganho. E nesse caso a remuneração é variável, imprevisível, né? Essa modalidade pode ser uma vantagem para o advogado ou uma armadilha, porque o advogado trabalha, advogado trabalha, não recebe nada. É um risco muito grande, né? Lembrando que existe a cláusula cota litis, onde o advogado, a advogada pode combinar, ele assume todas as despesas, o advogado assume todas as despesas do processo, taxa judiciária, citações, perícia e qualquer outra, taxa recursal, e se ganhar a ação pode ter uma divisão onde o advogado, a advogada pode cobrar de honorários até metade do valor, não mais que a metade, mas até metade do valor de êxito conquistado. Isso pode ocorrer, vai de cada um, né, que vai combinar ou não. Existe a cota litis, ela é legal, cota litis, ok? Então, cuidado. Advogados que não atuam no contencioso, litigioso, isto é, não assumem a representação em processos, né, mas decidem ao consultivo, também fazem jus ao recebimento de honorários contratuais. E aí eu estou falando da advocacia extrajudicial, que está na modinha, parecer, né, parecer jurídico, então é cobrado honorários também. Não existe processo, mas eu cobro honorários. Acompanhar alguém em uma audiência, numa delegacia, não existe processo ainda, mas é cobrado honorários de diligência, então também é cobrado honorários contratuais. Existem também honorários classificados como honorários arbitrados. Honorários arbitrados ou arbitrados judicialmente, quando não existe um acordo entre o advogado e a parte, ou seja, um convênio com a Defensoria Pública, um convênio que o advogado atua em prol da OAB e Defensoria Pública, ou, né, as partes discutem, advogado e cliente, não chegam a um consenso honorários, o judiciário vai arbitrar. Quando o juiz, o Poder Judiciário arbitra, esses honorários é chamado de honorários arbitrados. Honorários arbitrados. Então, os honorários arbitrados ocorrem de duas formas. Ou porque eu estou trabalhando em um convênio com a Defensoria Pública, ou porque existe uma briga entre advogado e cliente, então o judiciário que arbitrou os honorários. Então, existe um acordo, né, entre o advogado e a parte, então, a parte que representa. Então, essa remuneração ela é previamente arbitrada pelo Poder Judiciário. É o juiz quem arbitra, ou seja, quem define o valor dos honorários a serem pagos. O juiz vai levar, o Poder Judiciário, vai levar em consideração critérios para estabelecer os honorários arbitrados, e um deles é a tabela da OAB, claro, estadual, lembrando que é estadual, da qual nós já falamos aqui. Inclusive a tabela da OAB ela é 880, né? Muitas ações não correspondem à realidade, é muito superior do que é cobrado na prática, ou é muito inferior, né? A tabela da OAB é complicada, por isso não é só respeitar a tabela da OAB em relação ao valor mínimo para não cometer uma infração ética, mas é entender o que é cobrado no mercado, para você não ficar, o advogado ou advogada, muitas vezes não ter prejuízo na sua prestação de serviço. E vale a pena lembrar também que os honorários arbitrados, assim como os honorários contratuais, independem do resultado, vencendo ou não o advogado que atuou na causa faz jus ao recebimento, tá bom? Voltando aqui nos honorários sucumbenciais, esse tipo de honorário, os honorários sucumbenciais, que causa mais controvérsia, né?
Então, já falei aqui, quem paga o advogado, quem paga o advogado, perdão, quem paga é a parte, ao advogado que ganhou, jamais o advogado que vai pagar. Se eu tenho advogados associados e tem que ter o rateio, né? Só advogado pode ganhar sucumbência. Então, se eu tenho um setor jurídico, só os advogados podem ganhar sucumbência se tem ações, não a empresa. Essa sucumbência não vai para a empresa. Se é um escritório de advocacia, se são associados, tem que ter rateio. Se são CLT, não. Então, essas são as regras da sucumbência, que podem chegar até 20%. Podem ser majoradas ou diminuídas pelo Tribunal de Justiça, terceiro grau. É uma realidade. Esse tipo de honorário, que causa muita polêmica, principalmente do ponto de vista dos clientes, os honorários de sucumbência devem ser pagos pela parte que perde o processo ao advogado da parte que vence o processo. O principal motivo apontado para essa regra que acompanhou o novo CPC, o atual CPC, que quer dizer Código de Processo Civil, de fato, né, desincentivar a litigância. Esse é um grande objetivo, né, desincentivar a litigância superflua, né? Em outras palavras, age como um estímulo ao contrário. Então, eu dificulto a pessoa querer fazer processo, sair processando, porque se ela perder, ela tem que pagar sucumbência se não tiver justiça gratuita. Então, esse é o grande objetivo. Para que as pessoas não busquem a justiça para resolver casos que poderiam ser solucionados de outras maneiras. A sucumbência ela também tem esse ponto. Outro honorários também que nós precisamos estudar é os honorários assistenciais, né? Os honorários assistenciais, na realidade, não vão para o advogado, eles são devidos ao sindicato, que custeia a assistência advocatícia ao trabalhador, aquele profissional daquela classe, no caso de um processo trabalhista. E é claro que essa diferença acarreta algumas consequências, por exemplo, esse tipo de honorário que não tem natureza de verba alimentar e, portanto, não recebe as mesmas proteções que os demais, né? Lembrando que honorários advocatícios, caráter alimentar. Não vamos esquecer que existem honorários pro bono, hein? Aquele que você não cobra nada. Não pode ter vínculo com religião, partido político, honorários que você não cobra por livre e espontânea vontade. Honorários pro bono, tá? Vamos lá. Outra pergunta que é feita aqui, como ficaram os honorários advocatícios no novo CPC, professor Júlio? Então vamos lá. O novo CPC, ele esclarece que os honorários advocatícios, isso aparece no artigo 85 e 90. 85 e 90 do Código de Processo Civil. E faz também outras menções, né, em diversos outros pontos. O CPC atual, além de recuperar alguns dispositivos do CPC antigo, que é o de 73, sobre o assunto, o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, também inova positivamente entendimentos consolidados dos tribunais, modificando algumas normas, né, anteriores. Um bom exemplo dessa novidade, né, é a determinação de quem recebe os honorários advocatícios em relação aos recursos do novo CPC. E a fase de execução do processo também. Conforme o artigo 85, parágrafo 1º, ou seja, o advogado acumula honorários referente a vários atos processuais, primeiro grau e segundo grau. Outro aspecto também importante trazido pelo atual Código de Processo Civil diz respeito à compensação de débitos, de acordo com o artigo 85, parágrafo 14º, havendo sucumbência recíproca, em que as duas partes têm seus pedidos parcialmente negados, não é permitido que elas compensem os honorários de sucumbência. E dessa forma, gente, não se escapa ao pagamento dessa remuneração do advogado, também importante falar. Ainda, também importante, hein? Também vale a pena comentar o texto, né, do artigo 85, parágrafo 18º, segundo artigo, se o juiz do processo, de fato, omitisse, né, em determinar honorários arbitrados, o advogado pode entrar com ação autônoma para estipular o valor a executar a cobrança, tá? Então, importante. Vamos lá. Como cobrar honorários advocatícios? Então, um advogado, uma advogada que não sabe como cobrar honorários advocatícios pode acabar levando prejuízo em suas atividades, até mesmo ficar sem receber no final, fechar o escritório, né? Parar de trabalhar, mudar de profissão. Então, precisa tomar cuidado, é algo muito sério, né? Eu diria que é uma das informações mais importantes. Para que isso não aconteça, o que eu tenho que fazer? Primeiro, é importante conhecer os custos do seu escritório, da sua advocacia. Quanto você gasta para ser advogado, advogada? Isso vale para todos, para ser médico, contador, corretor. Ah, tem imobiliária, mas aí, você ganha dinheiro com essa imobiliária, você paga as contas. Então, você precisa saber disso, né? Então, como que você vai saber disso? Levantando os seus custos. Aluguel, você paga aluguel, financiamento, água, luz, condomínio, roupa,
E outra, a gente sabe que não é só água e luz, né? Água e energia. Eu preciso ter água de tomar, né? Ou seja, será que eu compro galão d'água, água mineral, café, açúcar, né? Então, funcionários. Então, eu preciso contabilizar isso, né? É importante para você não cair numa armadilha de não ganhar nada, trabalhar para não ganhar nada, né? Então, é importante saber qual o seu custo. Então, tem que cobrar, né, o valor que supra os seus custos. Cobrar menos do que o suficiente para pagar os seus custos e ficar com as contas em vermelho, o advogado responsável pela gestão do escritório precisa ter, no mínimo, conhecimento básico de finanças e contabilidade. Também converse e negocie com o seu cliente. Apesar de existirem valores de referência para as atividades advocatícias, tabela da OAB, e existe uma margem para que os advogados conversem com os seus clientes. Lembrando que a tabela da OAB é o valor mínimo, não é o valor máximo. Então, não é porque está na tabela da OAB que você tem que cobrar aquilo. Você não pode cobrar menos, né? E normalmente é mais, porque a tabela da OAB não corresponde à realidade. Você tem que analisar se está divulgando onde, outro estado, outro lugar, isso é importante. Então, tenha em mente que, além do valor, é possível combinar, caso a caso, vários outros aspectos de pagamento, como prazos e parcelas, tá? Não tem mais aquele negócio antigo que tem que pagar em 3 vezes, isso não existe. Senão as pessoas não fazem. Cartão de crédito, tem gente que parcela até 10 vezes. Volto a falar, internet tem muita gente falando besteira. Hoje em dia tem muita gente, né, na jovem advocacia, dando palestra só falando besteira, gente. A advocacia nunca vai se equiparar a um comércio. Não pode, inclusive. Mas mudou muita coisa. Recebemos através de boleto, cartão de crédito, para manter o escritório, tá? Cuidado, a advocacia pro bono, eu faço aqui no escritório 2, 3 por ano, mas só 2, 3 por ano, porque a gente tem que pagar contas, tem equipe, então não pode, nenhum profissional pode trabalhar de graça, sem receber, né? Claro que você pode fazer muitos serviços gratuitos, mas não pode ser só gratuito, então cuidado. Qual o prazo da prescrição dos honorários advocatícios? De acordo com o Código Civil, o prazo é de 5 anos, contado a partir da conclusão do serviço ou cessação do contrato. Aplica-se, gente, a esse prazo prescricional todas as regras de suspensão e interrupção previstas no artigo 197 e também 204 do Código Civil, tá? Uma outra pergunta que foi feita também, eu gostei. Professor Júlio, como calcular honorários advocatícios? O cálculo dos honorários advocatícios não é feito com uma forma que traz uma resposta pronta, não tem, né? Ele considera, inclusive, elementos subjetivos que exigem muita reflexão. Então, para começar, eu já falei aqui na aula, é preciso levar em consideração os custos do escritório em relação ao número de clientes e processos que você atua. Essa relação permite, de fato, levantar, né, diagnosticar qual seria o valor mínimo dos honorários advocatícios para que fosse possível fechar as contas no 0 a 0. Além disso, gente, é importante falar também, esse momento de você saber calcular é a hora de considerar a meta de investimento do escritório, isso é, o valor que se almeja ter disponível para fazer melhorias, ampliações, aumentar o seu escritório, e finalmente também deve-se considerar o lucro desejado, né? O lucro deve ser o mais alto em casos que tenham um valor, uma maior complexidade da ação, demandam muito mais tempo para estudar, que tenham mais viabilidade pública, e por exemplo um caso de divórcio litigioso de um casal famoso, tem muitos bens a partilhar, é um caso que precisa de mais estudos, talvez depoimentos, talvez entrevistas, então tudo é relativo, cada caso é um caso, né? Então isso é importante analisar. Eu sempre falo dos limites máximos e mínimos da cobrança, apesar da relativa flexibilidade para determinar os honorários advocatícios, você precisa obedecer os limites máximo e mínimo, e o limite mínimo é o valor dado pela tabela da OAB. Cobranças inferiores à previsão da tabela da OAB são consideradas sim captação de clientes, uma prática de má-fé, concorrência entre os escritórios. Enquanto isso, o limite máximo é o valor que a parte vai receber, mas de forma específica, os honorários contratuais sucumbenciais somados não podem ultrapassar o valor recebido pela parte, é uma regra, né? Outra pergunta que foi feita muito inteligente também, quando e como usar a tabela da OAB, de honorários advocatícios da OAB. A tabela da OAB, de honorários advocatícios da OAB, serve como referência, né, para a cobrança de remuneração pelos advogados, ajudando a preservar a razoabilidade no valor dos serviços desse profissional. E cada estado adota, né, a tabela própria e através do respectivo site você consegue consultar. Então, dentro do site da OAB de cada estado, você consegue consultar essa tabela da OAB. O ideal é que ela esteja atualizada nem sempre, uma vez por ano, né? É assim que funciona. O limite mínimo dos honorários é o valor da tabela da OAB. Portanto, o jeito certo de usar essa tabela é para confirmar
que nenhum dos seus serviços está sendo subprecificado, né? O jeito errado de usar essa tabela, por outro lado, é simplesmente adotando os valores que ela sugere, sem considerar as considerações financeiras específicas do seu escritório. É um jeito erradíssimo, né? Vai te levar para o buraco. E para tornar, né, a sua cobrança de honorários ainda mais profissional, você pode utilizar emissão de boletos, você pode utilizar cartão de crédito, tá? Manutenção processual, bom, totalmente legal, ok? Quem fala fora disso está falando uma besteira tremenda, né? Precisa parar para refletir sobre gestão de escritório e gestão financeira. Quando eu falo de calculadora de honorários advocatícios, você tem que ter ideia de quanto você gasta. Qual que é o seu custo por dia para manter um escritório? Ah, mas eu advogo em casa. Qual que é o seu custo por dia? Mas eu advogo home office, né? Ou advogo num escritório compartilhado. Qual é o seu custo por dia? Tem que fazer esse cálculo, tá? Quais são os serviços mais bem pagos na advocacia, professor Júlio? Depende, né? Ah, agora é a modinha do extrajudicial. Depende, eu acho que isso não existe, eu apontar um ramo para você. Eu acho que você tem que atuar no ramo que você goste, que você entenda e seja especialista. Quem faz tudo não faz nada. Então, quando você é especialista, você é respeitado, você é procurado, né? Então não dá para atuar em todas as áreas. Vejo com bons olhos, claro, eu sou suspeito de falar, o direito imobiliário, direito médico, vejo com bons olhos o direito eleitoral, tá bom? Entre os serviços que oferecem um excelente pagamento, com base na tabela da OB, as minutas, a ação negatória, interpretação de habeas corpus, prisão civil, patrocínio de reclamante associado a sindicato, entre outros, né? Minutas, para você ter ideias, as tabelas da OB falam, as minutas avulsas em 3.378, valor mínimo. Ação negatória de extensão de uso de material de propriedade intelectual, R$11.000. Interpretação de habeas corpus por prisão civil, a tabela fala em 11.000 as tabelas estaduais, em regra, né? Mais, menos. Então é importante. Patrocínio de reclamante associado a sindicato, também. Consultoria sem vínculo empregatício. Defesa e procedimento de júri, né? Tribunal do júri. Hoje, as tabelas, tem tabelas em alguns estados que falam em 25 mil Tribunal do júri, tá? Dentro das principais dúvidas sobre honorários advocatícios, eu selecionei várias aqui. Quais são os tipos de honorários advocatícios? Então, existem vários. Honorários advocatícios pactuados ou contratuais, arbitrados, sucumbenciais, nós já falamos, assistenciais, honorários pro bono, que eu não cobro nada, honorários quota-litis, honorários por êxito, participação, né? Apenas por participação. Outra pergunta foi feita, como calcular o valor dos honorários advocatícios? Não existe uma forma para calcular o valor dos honorários advocatícios, mas eu preciso analisar esses elementos subjetivos, né? Você tem que levar em conta os custos para advogar, tem no escritório ou não, e o lucro desejado, e o tempo que cada atendimento ou processo deve ser levado em consideração. Como funciona a tabela da OB? Mais uma pergunta novamente foi feita aqui. Então, é uma tabela mínima, não máxima, ok? Cobrou menos, fração é ética, hein? Qual o limite dos honorários advocatícios, professor Júlio? O valor mínimo da cobrança dos honorários advocatícios é aquele dado pela tabela da OB. Já o valor máximo é o valor que a parte, ou seja, o cliente vai receber, tá bom? Então, não dá para confundir isso. Sou obrigado a fazer uma notificação judicial antes de cobrar o cliente? Não. Pode fazer ação de cobrança e quando tem um contrato de honorários devidamente assinado por duas testemunhas, o contratante e o contratado, você pode fazer uma ação de execução, né? Execução que é uma ação muito mais rápida, muito mais séria. Qual o valor dos honorários do advogado? A lei estabelece que os honorários é 10 a 20% do valor da condenação. Cuidado, tá? Isso é sucumbência, tá bom? Pactuada é diferente, tem regras diferentes, tá bom? Legal. Então, bacana, hein? Legal. Falamos de todos aqui, quota-litis. Então, quota-litis é uma cláusula do contrato, hein? Tem súmulas, viu, gente? Tem súmulas importantes que falam sobre honorários advocatícios, a 47 do STJ, né? Do STJ não, do STF, né? Tem súmulas importantes. Legal. Muitas dúvidas. Vamos lá, hein? Legal. Honorários, então, advocatícios contratuais por ato processual, também outro nome dado, né? Tem vários nomes, né? Ó, o Denilson perguntando aqui, professor Júlio, como é classificado os honorários contratuais? Existem várias classificações, mas os honorários contratuais podem ser classificados em honorários advocatícios contratuais pro labore, o cliente pagará ao advogado montante fixo, né, pela prestação de serviço contratado, advocacia de patrocínio, e os honorários advocatícios contratuais ad executum, né? O cliente apenas pagará ao advogado no final do processo em caso de vitória. Existem honorários advocatícios contratuais pelo ato processual, o cliente pagará ao advogado por cada ato, por exemplo, paga pela petição inicial, ajuizamento da ação, paga pela audiência, paga pelo recurso. Existem os honorários
advocatícios contratuais de partido, também chamado de advocacia de partido. O cliente pagará uma mensalidade por um pacote de assessoria jurídica, o qual engloba normalmente diversos serviços. Existem honorários advocatícios contratuais por hora técnica. O cliente remunerará o advogado de acordo com as horas expendidas, né, para execução do serviço, tendo-se por base o valor da hora técnica trabalhada, estipulada por cada profissional. Tem os honorários também advocatícios contratuais mistos. O cliente pagará ao advogado por mais de uma espécie acima descrita, né, que eu falei aqui. Então, também. Legal. Bacana, gente. Chegamos ao final, então. Eu agradeço a você que participou. Quero convidar a todos, quero lembrar a todos que nós temos a pós-graduação, sou coordenador e professor titular. Então, entra lá no site www.portalesu.com.br. Tem a pós-graduação a qual eu coordeno, tem muitos advogados, corretores de imóveis fazendo, custa menos de R$1.000, R$980, é uma pós de 12 meses, online, você assiste a hora que você quer, o momento que você quer, uma pós maravilhosa, e tem plantão de dúvida uma vez por mês ao vivo. E tem a minha pós também de Direito Civil e Processo Civil, tem a pós dos outros professores e coordenadores, de penal, trabalhista. O Portal ESO é fantástico, né? Sucesso total, se tornando um dos maiores portais de cursos jurídicos do Brasil. Então, conto com vocês, tá? Precisando de vários cursos gratuitos, entra lá no site. Quem quiser entrar em contato comigo, o professor presta o serviço de mentoria para advogados, advogadas, consultas. Basta entrar em contato no escritório, 20615649, DDD 11, eu atendo o Brasil inteiro, ou presencial ou online, tá bom? É só entrar em contato, tem o meu site, professorjuliocesarsanches.com.br, eu estou à disposição. Siga o professor nas redes sociais, no meu canal do YouTube, siga o professor também no Instagram, o Instagram é professor.julio.sanches, conte comigo sempre, sucesso, e a ideia é sempre essa. Quem estuda, né, não tem tempo de pensar besteira, vamos estudar mais, e quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que precisa estudar, né? Essa é a verdade. Então, legal, fico contente e quero agradecer a todos aqui pela participação, quero agradecer a todos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.